Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Estamos iniciando com esse texto, mais um púlpito na net, nesse último domingo de abril, quando são 19 horas em ponto, horário de Brasília. Queremos transmitir uma linda, uma poderosa, uma mensagem séria, uma mensagem verdadeira, um ensinamento profundo, algo especial da parte de Deus. Aqui posso visualizar que tem 129 pessoas online no meu perfil, no Facebook, e o título da mensagem é: não vote, não jure, não se venda, faça silêncio. O versículo escolhido como texto principal nesse momento é Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Preste muito bem atenção nessa palavra. É algo novo que você vai poder colher informações, crescer através do ensinamento da palavra, descobrir verdades que, quem sabe, não estava ainda no seu coração. Esse é o meu propósito ao fazer púlpito na net cada semana, para transmitir um recado, uma mensagem, um ensinamento poderoso da parte do Senhor. A primeira palavra que nós vamos destacar é que o Senhor pede para nós fazer silêncio e ficar quieto. Continuo com a mesma opinião que está vertendo nas redes sociais, muitas opiniões. Todo mundo está querendo falar. Bem-aventurado aquele que fala a verdade, bem-aventurado aquele que colabora para o crescimento, como eu estou fazendo. O meu nome é Pastor Teófilo Carter. Para você que não me conhece ainda, te peço para que essa mensagem seja feita aqueles 3C de comentar, compartilhar e curtir. Aquietai-vos, a Bíblia está pedindo isso. O Senhor está pedindo isso. Não adianta gritar, não adianta se desesperar, não adianta reclamar, não adianta ficar apavorado. A Bíblia, ela tem razão, o seu ensinamento é verídico. Faz bem você colocar atenção naquilo que a Bíblia está explicando. Aquietai-vos. Nesse momento, principalmente político aqui no Brasil, e também nessa questão de pandemia, se você ficar ouvindo muitas notícias, muitas opiniões, você vai ficar com a tua mente perturbada e você não vai depois conseguir conciliar o sono e não vai poder viver em paz. Portanto, o melhor conselho é extraído da palavra do Senhor nessa ocasião. Aquietai-vos. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus resolver. Alguma coisa Deus está fazendo, grandes coisas Deus está fazendo na terra nesse momento, e você precisa então aquietar, ficar quieto, vendo como o Senhor fará, vendo como o Senhor trará o livramento, vendo como o Senhor
vai cessar e fechar a boca de muitos mentirosos e exaltar a sua palavra e colocar a sua palavra em proeminência e colocar a sua palavra em evidência e destacar a sua palavra como única fonte verdadeira de informação, de fortalecimento e de conhecimento. Aquietai-vos, você que está preocupado com a situação da pandemia estabelecida em todo o mundo, fique quieto e você vai saber que Deus é Deus e que Deus não mudou e que Deus permanece para sempre imutável. E ele diz aqui: serei exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O título é bastante curioso. Eu quero explicar estas 4 partes aqui. Não vote, que significa isso, você vai entender nos próximos minutos. Não jure, também não se venda, faça silêncio. Essa é a mensagem. Primeiro vamos falar de não vote, de não fazer voto, não de votar politicamente num partido, num presidente, num prefeito, num deputado. Não é essa a palavra. É ter cuidado quanto ao voto que você pode pronunciar com a tua boca. Tem que ter muito cuidado. E o texto mais apropriado para esse ensinamento está em Eclesiastes 5, que todo mundo conhece, do versículo 2 ao versículo 6. 4 versículos que eu quero trazer esta instrução. O versículo 2 de Eclesiastes 5 diz: não te precipites, não seja afobado, não se apure, não em fazer votos com a tua boca. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressure a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Por quê? Porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. A maioria dos votos que eu tenho ouvido em diferentes ocasiões, em diferentes lugares, por diferentes pessoas, inclusive por diferentes pastores de diferentes igrejas, a maioria deles foram votos precipitados, feitos na emoção e não cumpriram com as suas palavras. No quesito missionário, como fui missionário na República do Chile por 21 anos, em todas as viagens que fiz, em quase todas as capitais do Brasil para pregar, eu via as pessoas emocionadas, depois de ouvir o meu depoimento, o meu testemunho, fazendo votos precipitados, principalmente aqueles votos que tangem a contribuição missionária. Eu vou te ajudar se eu receber, por exemplo, uma causa na justiça, um dinheiro que está atrasado, eu quero mandar uma quantidade X para a obra missionária, e muito pouco daqueles que fizeram esse tipo de promessa cumpriram com a sua palavra. E a Bíblia está dizendo: não te precipites com a tua boca, não seja nécio, não seja louco, não seja afobado para fazer um voto rapidamente, sem pensar, sem consultar. Por exemplo, se você é casado, consultar a tua esposa para chegar num consenso, para saber qual é a melhor maneira de fazer uma promessa, um voto, porque o voto, quando é feito diante de Deus. Por isso Salomão, o homem mais sábio, disse: sejam poucas as tuas palavras em respeito ao voto. É claro que eu vou estar pregando aqui aproximadamente 1 hora ou 1 hora e alguns poucos minutos. Não significa que eu vou reduzir a minha pregação para 10 minutos, para 5 minutos, para ser mais rápido, para que o povo se agrade mais.
eu prefiro fazer uma mensagem completa, um estudo completo, uma observação completa, para que você possa entender e desfrutar do conhecimento que o Senhor tem me dado nestes 28 anos que sou pastor e nestes 51 anos já quase de idade que estou completando no próximo mês. Sejam poucas as tuas palavras. Versículo 3, Eclesiastes 5. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Você pergunta muitas vezes, por que eu sonhei isso? Por que tive esse pesadelo? Por que tive esse sonho ruim? Talvez alguma fadiga, algum trabalho, algum pensamento, alguma notícia que você ouviu foi capturado pelos teus ouvidos, pelos teus olhos, e o subconsciente forma as imagens do sonho, e alguns são bem difíceis de viver. Você não pode escolher, eu quero sonhar coisa boa, eu não quero sonhar coisa ruim. Eu sempre estou orando assim: Senhor, não permita que eu tenha pesadelo, não permita que eu tenha sonho ruim. Isso tem acontecido então de eu sonhar muitas coisas boas e poucas coisas ruins. E quando sonho alguma coisa ruim, talvez foi porque negligenciei no momento de orar para dormir. Mas é uma garantia que se você ora para dormir, você dormirá a noite toda e não terá perturbação no teu sono, porque o Senhor guarda o teu sono e te abençoa enquanto você dorme. Então você precisa ficar quieto, você não precisa se precipitar, você não precisa fazer um voto sem consentimento, quem sabe, da tua esposa. Você não precisa fazer um voto rapidamente só para agradar aquele que está ouvindo. A Bíblia está dizendo: sejam poucas as tuas palavras, sejam poucos os teus votos, porque o voto que você fizer precisa ser cumprido. Diz aqui: do muito falar provém as palavras nécias. Tem gente fazendo live e quer fazer live todos os dias. Eu sei que não é fácil fazer live todos os dias. Eu não prego aqui sem antes estudar, ler o que eu quero mencionar aqui. Eu não estou improvisando nada, eu estou preparado para falar o que eu estou falando. Se começar a improvisar muito, o pregador tem que saber também improvisar. Mas se eu começar a improvisar muito aqui, vai começar a surgir muitas palavras sem fundamento, sem conhecimento, sem riqueza. E eu não quero trazer palavras aqui, palavras sem sentido, palavras ociosas, palavras vazias. Não quero trazer palavras nécias. Não quero ofender ninguém aqui. Não usarei nenhum momento de palavras azedas, ágrias, de palavras que ferem para repreender. Não, cada vez que for preciso repreender, usarei da legalidade que tenho e da autoridade que tenho em o nome do Senhor para fazer isso, mas sempre baseado na palavra do Senhor. Versículo 4: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Eu vou explicar por quê. Você precisa hoje entender por que você não pode fazer voto e deixar de cumprir. Por que o homem mais sábio está pedindo para cumpri-lo rapidamente, tão pronto quanto você fizer o voto? Porque não se agrada dos tolos. Deus não se agrada dos tolos. Deus se agrada dos inteligentes. Deus se agrada dos fiéis. Deus se agrada dos humildes. Os altivos, ele olha de longe. O soberbo, ele vai descartando. Ele se agrada dos humildes. Ele se agrada dos simples. Ele se agrada daquele que faz o voto e cumpre com a sua palavra. Quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos.
cumpre o voto que fazes. Eu vou te explicar em alguns minutos mais a importância do voto e por que não fazer voto dessa maneira. Versículo 5: melhor é que não votes, por isso eu coloquei o título da mensagem: não vote, não jure, não se venda, faça silêncio. E a expressão está aqui na Bíblia. Melhor é que não votes, melhor é que você não faça nenhum voto, do que fazer voto e não cumprir com o voto. E aqui no versículo 6, então, está o miolo, aqui então está a ciência, aqui está o conhecimento, aqui está a verdade. Por que não fazer voto rapidamente? Por que não fazer voto e não cumprir? Não consintas que a tua boca te faça culpado. Se você faz um voto e não cumpre, você se torna culpado diante de Deus. Nem diga diante do mensageiro. Alguma versão coloca a palavra anjo, e eu quero ficar com essa versão. Não diga diante do anjo, e não é o anjo da igreja, o anjo conhecido como o anjo do voto. Não diga que diante do anjo de Deus, o anjo do voto, que foi inadvertência, que foi sem querer, que você não sabia da seriedade que tem o voto, que você fez só para agradar, só para sair do passo, só para se livrar de alguém, faz um voto e rapidamente manda a pessoa embora. Por quê? O que acontece? Preste atenção, isso aqui é sério e é importante. Cada voto que você fizer, você está acionando um anjo. Preste atenção, você precisa aprender. Você aciona um anjo quando você faz um voto. Ainda não terminei o versículo. Versículo 6. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras da tua mão? Volto a dizer então, se você fizer um voto, você aciona um anjo. Deus coloca um anjo, chamado anjo do pacto, para te auxiliar, para te assistir nessa promessa, nesse voto que você fez. Essa é o centro desse ensinamento. Você faz um voto, você aciona um anjo. Deus envia um anjo para andar contigo, para velar, para ver e indagar, investigar se você vai cumprir com aquela palavra. Preste atenção, isso é muito sério. Se você não cumprir com essa promessa, a tua obra será destruída. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Então veja comigo, será que você no passado, ou não muito passado, no passado recente, você fez algum voto e não cumpriu, e a consequência disso foi que Deus destruiu a obra que você estava realizando? Você estava realizando um projeto, fez o voto, não cumpriu o voto, o projeto não prosperou. O anjo do voto ficou perto de você, ficou te assistindo, ficou te auxiliando para você cumprir. Ele fica ali verificando o que você disse, e se você não cumprir, você, desculpa a expressão que eu vou usar agora, você está ralado, porque a tua obra será destruída. Agora, olhando desse ponto de vista, eu vejo que as igrejas estão cheias, ou melhor, os templos estão cheios de pessoas que as suas obras foram destruídas porque fizeram voto sem pensar e não cumpriram com a sua palavra, e o anjo comunicou e Deus destruiu esse voto. Volto a dizer, cada voto que você fizer,
diante de Deus, acionando a sua palavra, prometendo em nome de Deus, você aciona um anjo, chamado o anjo do pacto. Ele vai te acompanhar até que esse voto seja concluído e cumprido por você. Ele vela até você cumprir esse voto. Falando em voto, por que o sacrifício de Caim não foi aceito? Eu vou te dizer algo novo que talvez você não saiba, talvez você não percebeu. Caim era o primogênito, Quem foi que ofereceu primeiro as primícias em sacrifício ao Senhor? Foi Caim ou foi Abel? Foi Caim, por ordem de prioridade, porque ele era o primogênito. Agora, não sei se você já percebeu, em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4, quando Caim, que era lavrador, ele vai levar a primícia e Abel vai levar o fruto do seu trabalho no campo, a criação de ovelhas. Diz assim, olha, preste atenção, como é importante. Gênesis 4, 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Tem dois erros aqui. Era primícia? Sim. A primícia é fruto do campo. Vamos supor que fosse espigas de milho. Vamos supor que seja trigo, ou em grão, ou em espiga, ou em pão. Se é o milho, podia ser o milho em espiga, podia ser o milho em farinha e em pão, formato de pão. Se fosse trigo, podia ser em espiga, podia ser em formato de farinha, podia ser em formato de pão. Era os primeiros frutos. Os primeiros frutos. Era colocado incenso para ficar cheiroso, era colocado mel para ficar doce, era chamado de manjar, essa oferta ao Senhor. Caim fez esse tipo de oferta. O primeiro erro e o mais grave é que depois de alguns tempos, Gênesis 4, 3, aconteceu que no fim de alguns tempos, ele já havia colhido. Vamos colocar coisas mais fáceis de você entender. Você colhe tomate, os primeiros tomates, ou repolho, os primeiros repolhos, para entregar ao Senhor como primícia, mas ficou lá no paiol, ficou lá no depósito, ficou lá na bodega, ficou lá na casinha dos fundos, na edícula, ficou lá em cima da mesa, ficou lá na roça, muitos dias, e começou o tomate ficar muito maduro, e começou o repolho ficar meio amarelo, começou a apodrecer. Então o pecado de Caim na sua oferta foi o atraso. Ele atrasou e quis oferecer aquele produto que era a primícia, mas já estava apodrecendo. Depois de algum tempo, ele colheu. Depois de algum tempo, foi levar para o Senhor e estava apodrecendo, e Deus não aceitou. Segundo, porque a sua oferta não tinha sangue. A de Abel tinha sangue. A do Abel tinha sangue e tinha gordura. E a de Caim não tinha gordura e não tinha sangue. Mas nesse caso, quando não tinha sangue, era levado vinho. O vinho era feito libação. O alimento, oblação. O vinho é libação. O que é libação?
é derramar. Aonde que derramava o vinho? O vinho fermentado era derramado no fogo. Aquilo pegava fogo e o fogo continuava queimando, como 5 litros de vinho. Imagine comigo, numa fogueira onde tem muitas brasas, ou tem lenha ainda sendo queimado, mas o fogo está meio que apagado, derramava então vinho sobre o fogo, e aquilo aumentava o fogo, porque o vinho pega fogo. O vinho tem álcool, mas o vinho da Bíblia tinha álcool? Não, mas estava fermentado, então estava em estado de álcool. Outras vezes era derramado água. Davi derramou água. Hoje você não vai derramar água, e nunca eu vou dizer para você tomar um copo d'água, que eu vou orar pelo copo d'água para você tomar. Eu não vou fazer isso. Isso é coisa de igrejas neopentecostais que estão usando essa coisa de estar fazendo você tomar copo d'água. Não se derrama mais água para o Senhor. O que tem que ser derramado agora é o coração. Derrama as tuas lágrimas diante do Senhor, quebranta o teu coração diante do Senhor, derrama o teu coração diante do Senhor. Também nós não vamos rasgar a roupa, isso não existe mais. Não é preciso rasgar roupa, o que é preciso é rasgar o coração. Então o problema de Caim foi o atraso, por isso Deus não aceitou a oferta dele. E se você se atrasa, eu tenho dízimo para entregar, eu tenho oferta missionária e está guardado lá em casa, não atrase em entregar. Entregue para a pessoa certa. A melhor maneira de contribuir para o missionário é não passar por um sistema, por um segundo caixa, ou por uma corporação. É melhor você entregar a oferta missionária direto na mão do missionário. E muitos missionários estão hoje ali no seu país e não fugiram de lá por causa da pandemia. Eu sei de vários missionários que estão na ativa nesse momento. Enquanto muitos brasileiros foram repatriados, muitos missionários escolheram ficar no seu país de missão. Assim como eu fiquei 21 anos, eu não desisti. Houve terremotos, houve muitas crises, houve mudança de moeda, certo? Eu estava no Chile já quando entrou o real, deixou 8 vezes, mudou a moeda no Brasil, e eu fiquei lá no Chile nesses 21 anos. Mudou os presidentes várias vezes, mudaram várias coisas, mudaram vários costumes aqui no Brasil, várias leis. Eu continuei ali fazendo a obra do Senhor. Então, se você tem uma oferta missionária e você não sabe para quem enviar a oferta missionária, eu posso te ajudar a encaminhar essa oferta missionária. E o nome do Senhor vai ser glorificado, e nós faremos com transparência. Existem 2 pessoas que eu conheço nesse momento que estão fazendo campanha para ajudar os missionários. Eles lá não estão ganhando auxílio de emergência. Então, se você quiser fazer isso, me chame no particular, no inbox, que eu vou te orientar como fazer essa oferta missionária para que ela não fique atrasada. Mas eu não estou falando de oferta missionária assim, que eu estou falando de fazer voto e você deixar o tempo passar como Caim, e Deus não aceitou a oferta de Caim por esse motivo. Porque ele deixou passar alguns tempos. Não tem aquele ditado que diz que promessa é dívida? Eu quero dizer então outra coisa: voto é dívida. Jonas, quando estava em aperto, aonde? Realmente em aperto, dentro do ventre do grande peixe, ele faz uma oração. E quando ele termina a oração, ele diz assim, Jonas 2,9: mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios, e o que votei pagarei ao Senhor. E o que votei pagarei. Ponto. Ao Senhor pertence a salvação. Quando Jonas disse assim, eu vou pagar o voto, talvez o voto dele foi assim:
Senhor, eu estou fugindo, eu estou mentindo, eu propus que eles me jogassem no mar, quem sabe ele disse isso, eu vou morrer, eu vou fazer um voto, se tu me deixares com vida, se tu não me matares, eu vou ser missionário, eu vou para Nínive, eu vou voltar a pregar, eu vou voltar a evangelizar. E os marinheiros jogaram Jonas e nunca ficaram sabendo se Jonas morreu, mas você sabe que Jonas não morreu, porque ele fez um voto e ele acionou um anjo, e o anjo preparou um peixe com a boca grande. Não vou dizer que é a baleia, porque a baleia não tem muita boca grande, mas era um peixe com a boca grande, que deve ter engolido Jonas de cabeça. Eu não sei se depois Jonas conseguiu dar a volta lá dentro das entranhas do peixe, se ele conseguiu ficar sentado dentro do peixe, eu também não sei, mas acho que ele ficou deitado, eu acho que ele ficou assim, ele pode ter sido engolido pelos pés, porque ele diz que as algas enrolavam a sua cabeça, o peixe continuou comendo alga, porque ele sentia mal, um ser estranho dentro dele. Nenhum peixe tinha engolido um ser humano vivo até então, e ele começou a passar mal, e esse era um profeta, era Jonas dentro do peixe, e ele tinha feito o voto, e ele ora dentro do peixe: Senhor, eu verei o teu santo templo. E quando ele termina, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Olha só, no versículo 10, o Senhor falou, pois o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Deus acionou o peixe, Deus acionou o anjo. O anjo disse: peixe, apure, rápido, vai lá pertinho do barco. O que eu vou fazer? Você vai engolir um ser. Mas que coisa estranha ele fez um voto e nós precisamos salvar ele não vai caminhar sobre as águas, ele não vai ficar flutuando, você vai engolir ele vai ficar 3 dias dentro do teu ventre. Faça isso. Faço. Você tem a boca grande? Tá. Você vai engolir, não vai mastigar, não vai quebrar os ossos dele, não vai fazer nada, continua vivendo, continua nadando, vai bem lá no fundo, castiga bem esse profeta, vai lá no fundo do inferno, como Jonas disse, e castiga bem ele, enrola ele com alga, faz ele vomitar ali de tanto movimento, e a pressão debaixo da água vai ser muito forte. Castiga bem Jonas, porque ele é desobediente. Mas como ele acionou um anjo pelo voto, depois você vai vomitar ele lá na praia, não em Nínive, mas na praia. Depois Jonas teve que tomar outra embarcação para ir para Nínive, ou ir a pé, ou ir de camelo, não sei como, mas ele não foi vomitado na praia de Nínive. Nínive não tem praia, Nínive tem rio, entre o rio Tigres e Eufrates. Quem sabe, pode ser que o rio Tigres e Eufrates, naquela época, o rio Tigres era fundo, quem sabe a baleia pôde entrar pelo canal, mas a Bíblia não diz que ele vomitou no rio, diz que vomitou na praia. Possivelmente a profundidade do rio Eufrates não era muito fundo, e a baleia, se fosse baleia, o grande peixe não conseguiu entrar, então vomitou Jonas da praia. Por que Jonas não morreu? Porque ele acionou, fez uma promessa, e ele disse: eu vou pagar a promessa. Você tem que fazer igual que Jonas: eu vou pagar a promessa. Eu vou pagar a promessa, pastor. Eu, como missionário, eu tenho centenas de promessas. Claro que eu não lembro mais, não sei quem foi que fez, vou deixar essas pessoas na mão do Senhor, mas um próximo que fizer uma promessa, eu vou dizer: olha, meu irmão, melhor que você não me prometa nada, se você não vai cumprir com a palavra, senão a tua obra será destruída. O segundo personagem que fez voto foi Jacó.
Jacó estava fugindo, Jacó tinha enganado. Olha como Deus é surpreendente. A mãe enganou, fizeram aquele guisado, ele se vestiu como Esaú, o pai dele estava perdendo já os 5 sentidos, estava ficando cego, estava ficando meio surdo, ia abençoar depois de degustar aquele guisado, sobrava só, parece o tato, deixa eu tocar no teu braço para ver se é peludo, e fizeram aquela trampa e tomaram a bênção da primogenitura, mas Jacó por isso teve que fugir. Deus ia abençoar Jacó? Ia. Ele estava indo para onde? Para a terra de Canaã, Padã Arã. Lá ele trabalha 14 anos e adquire assim, perdão pela palavra, 2 mulheres. Trabalha 7 anos por uma e lhe entrega outra, e depois teve que trabalhar de novo. Lá o seu salário foi mudado 10 vezes. Labão, eu vou chamar Labão de liso. Labão, perdão a expressão, era liso. Jacó faz um voto. E ele aciona o anjo. Ele pega uma pedra, nunca diga que foi por travesseiro. Ainda que a Bíblia diga travesseiro, você tem que dizer que ele botou uma pedra por cabeceira, atrás da cabeça. Como nós temos as nossas cabeceiras, para proteger. Eu faria o mesmo. Se tivesse que dormir no relento, eu ia dormir perto de pedra, perto de um barranco, perto de um tronco de árvore, né? Para proteger a cabeça do vento, principalmente num buraco, numa encosta, num barranco, num pega-vento. Ele colocou uma pedra e teve o sonho, olha só, anjos subiam e desciam. Ele tinha feito o voto: se eu fizer essa viagem, eu for em paz e voltar, eu vou dar o dízimo, e ele deu. E essa pedra que eu vou ungir agora, eu vou fazer dela um altar à casa de Deus. E ele disse: esse lugar é a casa de Deus. Eu não sabia, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Aleluia, glória a Deus. Glorifique ao Senhor comigo, dê joinha, clique no coração, você que está ouvindo essa mensagem. Aleluia. Ele acionou o anjo foi com ele. Ele foi prejudicado lá na casa de Labão? Não. Ele foi abençoado. Ele foi prejudicado em certo sentido, que o sogro dele mudou 10 vezes o seu salário, mas Deus revertia o engano e a troca e a mudança em bênção. Agora as ovelhas listradas e salpicadas vai ser tua. Ele colocava aquelas varas descascadas em formato de listras e manchas e tal. As ovelhas olhavam para as varas e concebiam de acordo com aquelas imagens que elas estavam visualizando. E Deus fez isso com Jacó muitas vezes. O anjo acompanhou na ida, o anjo acompanhou na estadia e o anjo acompanhou na volta. No vale de Jaboque, ele tinha mandado os presentes em tropas ao seu irmão para abrandar o coração do seu irmão. Ele fica lá orando no vale de Jaboque, e quando ia amanhecendo, ele agarrou o anjo e disse: eu não vou te soltar. E o anjo disse: eu preciso ir, eu não posso ser visualizado durante o dia. Como é que é o teu nome mesmo? O meu nome é enganador, trapaceiro, caloteiro. O meu nome é Jacó. E o anjo disse: então vai acontecer um milagre na tua vida, você
vai ser chamado de Israel, príncipe de Deus, porque você quase prevaleceu com o anjo, quase que agarrou o anjo e não deixou soltar, e ele realmente não deixaria soltar, e o anjo teve que ferir na sua coxa, e agora Jacó sai transformado com o seu novo nome, vai caminhando agora passos lentos, com a sua perna ferida, enquanto que os animais também iam na frente, caminhando com passos lentos, ao passo do gado, ia caminhando as suas mulheres, ia caminhando os seus filhos. Jacó fez um voto e acionou o anjo. Ele não precisava fazer o voto, ele quis dar um reforço para Deus. Ele quis dar uma ajudinha para Deus. Muitos continuam fazendo isso. Você que profetiza e depois fica com medo, ai, se não cumprir a palavra, é porque foi você que inventou a profecia. Abraão e Sara foram dar uma ajudinha para Deus, e aconteceu que pegaram aquela mocinha, a egípcia, que ele ganhou lá como presentinho, e agora acontece aquela confusão ali de nascer Ismael, e aquela briga entre as duas mulheres, Agar e Sara, tiveram que mandar Agar embora. E por quê? Porque quiseram dar uma ajudinha para Deus. Deus não precisa de ajudinha, Deus não precisa de mãozinha, Deus não precisa de empurrãozinho. Eu vou fazer um voto, porque se o Senhor me deixar vivo, eu quero abrir uma igreja. E você está vivo e a igreja não foi aberta. Se eu for abençoado e Deus me der um emprego, eu vou fazer um voto de ajudar a obra missionária. E você recebeu o emprego e você não cumpriu o teu voto, e Deus vai destruir a tua obra, porque isso ensina a palavra do Senhor. É sério? É sério. É tudo verdade? É tudo verdade. Números capítulo 30, versículo 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento, para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que prometeu, fará. O tema que eu propus é: não vote, não jure. Não jure. Sabe quando as pessoas juram? É para aumentar, dizendo: não, eu juro por Deus que eu estou falando a verdade. Não faça isso. Não jure. Mas aí, o que acabou de você de ler é Antigo Testamento, nós estamos no Novo Testamento, na Era da Graça. Não, eu também estou com o texto aqui do Novo Testamento, Tiago 5,12. Mas acima de tudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que o seja o vosso sim, sim, e o não, não. Por isso eu coloquei: não se venda, para que não caiais em condenação. Mateus fala 23, fala 7 vezes de não jurar pelo templo, pelo altar, pela oferta, pelo céu, pelo trono de Deus, pelo que está sentado no trono. Não jureis. Eu juro pela vida do meu neto, eu juro pela vida do meu filho, eu juro pelo mais sagrado. Não, você não está fazendo certo em jurar. Você não sabe jurar, você não sabe fazer vingança e você não sabe fazer voto.
você faz voto, não cumpre, você aciona um anjo ao fazer voto e não cumpre, a tua obra é destruída. Fale a verdade, somente a verdade, não precisa juramento. Mas teve pessoas que juraram? Teve. No Antigo Testamento tem vários juramentos? Teve. Inclusive se colocava a mão debaixo da coxa do homem, só do homem, e jurava. Busque isso na Bíblia que você vai entender esse ensinamento. Qualquer dia eu faço um outro vídeo a esse respeito. Mas no Novo Testamento, que te interessa e me interessa muito, apenas Pedro. Agora eu quero fazer aqui uma hipérbole. O irmão Pedro, o futuro apóstolo Pedro, o terceiro do escalão, ou o primeiro do escalão dos três, o homem mais falador, o que tinha o temperamento mais dinâmico. Ele disse assim, quando aquela mocinha disse para ele, lá no juízo de Jesus, que estava sendo julgado de madrugada, fora de horário, por Anás e Caifás. Caifás dá para mudar para canalha. Eles tinham uma empresa. As pessoas vinham do norte e do sul trazendo aquelas ovelhas para oferecer como holocausto na Páscoa, por exemplo, ou na uma das três festas principais que eram oferecidas. O Anás e o genro dele, o sogro e o genro, dizia: não, essa ovelha não serve, ela tá cansadinha, coitada, ela caminhou, talvez caminhou bastante, porque Israel tem 225 quilômetros de comprimento, de extensão. É claro que podia vender as ovelhas lá no norte e trazer o dinheiro, mas a grande maioria trazia o animal vivo, caminhando lentamente, vinha dias e dias caminhando, para fazer um sacrifício no altar nacional que havia, o único altar no templo nacional, o único que havia em Jerusalém. A empresa de Anás e Caifás, o sogro e o genro, dizia: não, esse animal chegou muito cansado, vamos guardar aqui num curral, mas para solucionar, a gente tem outros animais para vender para você aqui. E eles faziam isso constantemente. Todo mundo que chegava com o animal, eles iam estar cansado, e aquele animal era bonito, era o mais bonito, não tinha defeito, não era velho, não tinha mancha nenhuma, não tinha sujeira nenhuma, estava limpinho, mas estava cansado. Aí eles colocavam no curral, deixava descansar, vinha outro, na mesma situação, ele dizia: esse teu animal não serve, ele está cansado. Eles colocavam defeito nele, e lá por trás ele pegava aqueles animais que estavam ali guardados, que era de outra pessoa, e vendia. Ficava fazendo aquele rodízio ali. Pegava aqui de um, escondia, vendia para o terceiro. Pegava desse que estava cansado, deixava descansar e vendia para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para quantas pessoas chegavam ali em Jerusalém. Tinha até pombinha presa ali. Os pobres, você não precisa nem armar arapuca. Aqui a gente tem na gaiola. Você compra aqui baratinho e oferece o teu sacrifício. Jesus chegou exatamente quando essa empresa estava em franco progresso. Ele vira as mesas e ameaça aqueles sacerdotes, dizendo: vocês estão fazendo a minha casa um mercado, como muitos templos hoje estão fazendo um mercado na porta da igreja. Tem igreja até com lanchonete dentro, cantina dentro. A cantina é missionária, sei lá. Lojinhas e lojinhas.
as ruas próximas do templo tem cachorrinho, tem pipoca. Ai meu Deus, vou dizer, tem até tênis, tem camiseta para vender. Você conhece algum lugar assim? Que tem Bíblia para vender? Que tem meia falsa, até meia. A Polícia Federal levou meia clandestina que o irmão estava vendendo num evento. Você sabe onde é que estão vendendo assim? É o mercado. Por isso que Deus não está contente com a terra, porque estão fazendo o mercado da sua igreja. E Jesus ameaçou. Mas eu estou falando do Pedro. O Pedro estava sentado ali, como era inverno, e fazia fogo, ele estava perto da fogueira. E a mocinha disse: você também é um deles. Ele diz assim, Mateus 26:74, então começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Permita-me usar um sotaque, porque Pedro era galileu, tinha um sotaque especial. Não se ofenda você que é nordestino, mas o nordestino, ele tem um acento especial, só dele. Seria a mesma coisa que Pedro dizer: ó, gente, eu não conheço não esse homem. Mas ele não disse assim nesse tom e nessa voz bonita que eu fiz. Ele amaldiçoou. Ó, gente, bichinho, eu não conheço esse homem. Me deu vontade de rir. A tua voz está te denunciando que você é galileu. A tua vestimenta também é de galileu. Tinha uma diferença e você está praguejando, amaldiçoando. Jesus vendo de longe Pedro, irmão Pedro, aquele que Satanás queria sarandear e Jesus orou por ele. Aquele Pedro que seria cheio do Espírito Santo e caminharia sobre as águas, aquele Pedro que a sombra dele curaria os enfermos, aquele Pedro que ressuscitaria Dorcas lá no cenáculo, esse Pedro amaldiçoou Jesus e jurou: eu não conheço. Por isso não jure. Você não deve jurar por nada. Nem pelo céu, imagina, pelo céu, pelo trono de Deus, e pelo que está sentado no trono, que é Deus. Você quer complicar Deus? Você quer fazer Deus entrar na tua blá blá blá? Por isso muitas obras estão sendo destruídas. Escritores perderam seus livros porque sua obra foi destruída. Perderam os originais porque fizeram voto e não cumpriram. Cantores não conseguem vender o seu CD porque fizeram voto, o seu CD está encalhado. A matriz, o original, se extraviou. E poderia aqui mencionar um exemplo atrás do outro. Obreiros que não prosperam porque fizeram voto, não cumpriram, Deus destruiu. O ministério está pendurado por um fio. Pastores, presidente, fizeram voto de missões, prometeram dinheiro, salário para o missionário, não cumpriu, por isso você não vai prosperar. Deus destrói a obra de quem faz voto, aciona o anjo
mesmo vai destruir a obra de quem faz juramento. Eu queria só fazer uma última menção. A mulher que adulterava, ou que adulterasse, no Antigo Testamento, ela era levada diante do sacerdote. O sacerdote pegava terra, pó do chão, isso fala Números 5:21, colocava dentro da água, mexia e dava para a mulher tomar. Se ela estava falando a verdade, não ia acontecer nada tomar água suja, água amarga. Olha só, versículo 21-22. O sacerdote fará jurar a mulher com juramento de maldição. E dirá à mulher: o Senhor te dê em maldição e em conspiração em meio do teu povo, fazendo o Senhor a tua coxa que caia e o teu ventre que se enche. E estas águas que dão maldição entrem em tuas entranhas e façam inchar o teu ventre e cair a tua coxa. E a mulher teria que dizer amém e amém. Nós não temos nenhum caso registrado na Bíblia que a mulher tomou e que o seu ventre ficou inchado e que a sua coxa caiu. Mas ela tinha um juramento de maldição. Por isso estou dizendo: não jure. E quero finalizar dizendo: não se venda. O que nós acabamos de ver na política brasileira nessa semana, de um homem que se vendeu, que preferiu perder o seu cargo de ministro, se vendendo, quem sabe, a um partido político, se vendendo a, quem sabe, a outro tipo de sistema, a outra filosofia, e nós estamos vendo aí nitidamente, não precisa nem ser interpretado, o homem se vendendo. O homem preferiu se vender, preferiu trair. Isso só não acontece na casa do Senhor. Isso acontece também dentro da casa do Senhor. Pastores se vendendo. Eu me vendo para ficar com o cargo. Eu me vendo, eu bajulo para ser consagrado. Eu prefiro a traição. Meu Deus. Que Deus tenha misericórdia. Eu creio que esta live foi uma exortação novamente, mas de conhecimento. Se você for no meu canal TV Carcle, por que TV? De Teófilo e de Benício. Mas é um canal de televisão também. É um canal no YouTube também. Se você for lá no meu canal TV Carcle, aonde eu subo esse vídeo tão pronto que eu terminar de pregar, você pode clicar ali para curtir e ver a descrição, e você vai encontrar todos esses versículos que eu coloco ali como descrição. Faça isso e me ajude a crescer o meu canal. Eu tenho 103 só. Eu comecei faz pouquinho tempo. 103, mas tem muita coisa boa lá dentro. Tem muitas mensagens lá que foram curtidas muitas vezes. Mas só agora que comecei a fazer live. Por isso estou pedindo a tua colaboração. Que você curta e que você visite o meu canal e também deixe o teu like aqui no Facebook. E vamos aprender, esse é o meu propósito. Púlpito na net é para ensinar. Eu sei que você está em casa, que estamos
há exatamente 1 hora falando, eu estou concluindo. Eu comecei às 19. São 20 horas no Brasil. Eu estou concluindo. Quero concluir com uma oração. Quero concluir orando. E o nome do Senhor vai ser glorificado e você vai ser abençoado. Faça um voto, mas faça um voto e cumpra. Pode falar, mas prefira fazer silêncio. Não mude. Não fique, hoje eu sou pró-Bolsonaro, amanhã já não vou ser. Por isso seria bom você não opinar sobre política. O meu canal aqui no Facebook, a minha página, o meu perfil, principalmente o meu perfil, ele tem alguns vídeos ali de política. Porque é um absurdo o que está acontecendo. E aí eu quis colocar, colaborando para que essa informação seja difundida. Mas o meu propósito primordial é ensinar, fazer esse púlpito aqui na net. Você vai aprender diferentes temas. Temas para glorificar a Deus, temas para chorar, temas para aprender, temas de advertência como esse de hoje. Para você não cometer um erro na tua vida e no teu ministério. Muito obrigado por ter ficado até agora. Mas não saia sem receber a oração. Vamos orar juntos? Amado Deus, eu entro na tua santa presença. Obrigado por esse ensinamento. Obrigado pelo conselho da tua palavra. Não queremos te ajudar e não queremos te precipitar e não queremos falar palavras nécias multiplicando tantas palavras. Não queremos fazer como Jefté, que fez um voto de entregar a sua filha. Ela nunca pôde se casar. Não que ele sacrificou a sua filha, ela não pôde se casar, porque ele entregou para o Senhor, e ela foi chorar a sua virgindade. Foi um voto feito assim, loucamente, ligeiramente, mas que o nosso voto seja como o de Jabes: se tu me abençoares, como o de Jacó: se tu me ajudares nessa viagem, eu vou dar o dízimo, eu vou construir a tua casa, eu vou ajudar a obra missionária. Senhor, eu conheço pessoas que estão pedindo para mim ajuda, oferta missionária. Venha tocar no coração de alguém que está ouvindo, aquele que fez o voto e não acha agora como cumprir com esse voto, que ele possa se interessar em me chamar no privado e dizer: eu quero entregar essa oferta, para que você dê o destino missionário correto. Senhor, eu abençoo essa pessoa que está orando comigo. Eu abençoo essa casa inteira, da porta da frente até a porta dos fundos. Das janelas, coloca os teus anjos ali. Eu abençoo as economias da casa. Eu abençoo a despensa da casa. Eu abençoo aquela casa que tem carro, ou que tem bicicleta, ou que tem moto, que ela seja protegida ao sair e ao entrar. Eu abençoo a saúde da minha família, dos meus amigos, dos meus irmãos, dos meus ouvintes do púlpito da net. Eu abençoo a minha cidade de Curitiba. Eu abençoo o meu estado do Paraná. Eu abençoo a minha nação brasileira. Eu abençoo o meu presidente. Dá sabedoria para ele, Senhor, que ele possa sair e se levantar, e o Brasil venha triunfar,
E aquele que está orando comigo nesse momento, está lembrando do voto que fez, que ele tenha força, Senhor, para cumprir com o voto. E aquele que vai fazer um voto a partir de hoje, principalmente no quesito missionário, de contribuir com a obra missionária, colocando direto na mão do missionário. Senhor, eu continuo sendo missionário. Eu continuo sendo missionário. Faz 30 anos que eu sou missionário. Desde 1987. Eu vivo pela fé. Eu sei que Tu vai me abençoar. Eu não tenho salário, mas Tu vai me abençoar. Alguém será tocado. Ontem estivemos orando pelo mapa da cidade, como tenho publicado essa foto, colocando as mãos sobre o mapa de Curitiba. Depois oramos pelo mapa mundi. Depois eu orei também, Senhor, pelo globo que eu tenho aqui na minha casa. Hoje eu oro pelas famílias. Hoje eu oro pela economia. Hoje eu oro por aquele que precisa de um emprego, Senhor. Hoje eu oro por aquelas famílias que estão em luto, que perderam os seus seres queridos ou antequeridos. Senhor, traz paz para a nossa nação. Limpa essa nação. Se faltou um ministro da justiça, a corrupção já foi tirada. Nem foi o homem que tirou, foi Deus que tirou. E se nós confiarmos em Deus, se nós confiarmos em Ti, a corrupção vai ser tirada. E o novo ministro não será um super ministro, mas um ministro, talvez técnico. Senhor, assim como é o ministro da saúde, ele é técnico, ele não é demagogo, ele não é político. Eu abençoo os políticos verdadeiros dessa nação e peço, Senhor, que derrube o altaneiro, o altivo, o soberbo, o orgulhoso, o jactancioso. Tira essa gente de circulação, para que a nossa nação respire o ar do avivamento, para que o púlpito na net, eu te peço, Senhor, humildemente, faça que o púlpito da net chegue a milhares de pessoas, como aquela mensagem que mais de 14 mil pessoas ouviram. Faz que essa também seja assim, Senhor. Faz que muita gente venha curtir e clicar e passar para frente e dizer: olha, o pastor Teófilo, no púlpito da net, trouxe uma mensagem falando de não jure, não prometa, não fale muito, guarde silêncio. Senhor, isso é o que diz a Tua palavra. Aqui na Tua palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você quer saber que Deus é Deus? Aquiete o teu coração. Tenha uma noite de descanso, dorme bem. Hoje é o primeiro dia da semana. Tenha uma semana abençoada. Eu te abençoo a tua vida, o teu trabalho, você que está trabalhando, você que está desempregado, eu te abençoo também. Abençoa a tua casa, abençoa a tua família, as tuas economias. Tá certo? Um grande abraço. Esse foi mais um púlpito da net. E aqui falou o pastor Teófilo Carcle, desde Curitiba.